Olá, hoje a gente vai falar de cálcio na dieta vegetariana. Eu costumo dizer que o cálcio é um dos elementos que exige um pouco mais de planejamento no nosso ajuste nutricional, mesmo porque acaba sendo mais fácil para as pessoas beberem o cálcio do que comerem o cálcio. Então vamos dar uma olhadinha o que a gente tem aí de informações a respeito. A ingestão recomendada para um adulto é de mais ou menos 1.000 miligramas por dia. Isso pode variar de um país para o outro, de acordo com pesquisas diferentes, mas o que a gente usa mais é a quantidade de 1.000 miligramas por dia. Dá para comer isso com vegetais? Com certeza dá, mas isso exige um certo planejamento. Muitas pessoas falam assim, mas eu como couve todo dia. Quem sabe que couve é uma boa possibilidade de fonte de cálcio. Tudo bem, você come couve todos os dias, mas que quantidade você come todos os dias? Imagina só, 100 gramas de couve, que dá mais ou menos 3 folhas de couve, tem 131 miligramas de cálcio. Se a gente precisa chegar em 1.000 miligramas só comendo couve, a quantidade que a gente vai precisar é uma quantidade muito maior. Né? A gente vai precisar um bom volume. Então, não basta só o alimento ter cálcio. É preciso que a gente veja quanto a gente precisa comer dele para chegar numa quantidade boa de ingestão. E aí nós temos o conceito da biodisponibilidade, né, que isso traz muita confusão para muitas pessoas, porque assim, o leite, que acaba sendo uma fonte eleita para as pessoas ingerirem cálcio, né, o leite de vaca, a humanidade, grande parte dos países tem essa escolha como fonte de cálcio, ela preserva uma biodisponibilidade em torno de 32%. E a gente sabe que tem produtos que a gente absorve mais, né, como a mostarda chinesa, a couve, o repolho chinês, o brócolis. Então, são fontes de cálcio onde a capacidade nossa de absorção é até maior do que leite de vaca. Só que vamos lembrar que aqui é uma quantidade geralmente mais concentrada e de mais fácil ingestão. Então, quando a gente tira essas fontes de cálcio animais, a gente vai precisar utilizar um volume considerável das demais fontes para conseguir chegar nesses 1.000 miligramas. E quando a gente pensa em biodisponibilidade, né, a capacidade que a gente tem de absorver o nutriente do alimento, vale muito a pena lembrar que essa questão da biodisponibilidade não depende simplesmente do alimento. A gente sabe que, por exemplo, os alimentos que têm mais ácido oxálico, como o espinafre, como o cacau, a selga, as folhas de beterraba, o ácido oxálico dificulta a absorção do cálcio. Então, os alimentos que têm menos ácido oxálico preservam uma melhor absorção do cálcio. Porém, tem fatores endógenos, tem fatores do seu corpo que vão otimizar ou dificultar a absorção. Então, é diferente, por exemplo, se você tem uma vitamina D, que o mínimo é 30, você tem 10 de vitamina D, você vai absorver muito menos cálcio do que se você tiver 80 de vitamina D. Então, os fatores endógenos também fazem muita diferença. Então, quando a gente pensa em biodisponibilidade do alimento, não é só o alimento, é como é que o seu corpo vai receber e vai ter a capacidade de absorver esse produto. Então, veja só para a gente ter uma ideia, né, de fontes aí de cálcio vegetais que a gente pode otimizar, eu vou trazer algumas fontes mais ricas para a gente observar aqui. De forma geral, 100 gramas de folhas cruas equivale a um prato de serviço cheio, tá? Essa é a nossa composição básica aí, em termos de peso. E as folhas, elas vão ter em 100 gramas a rúcula, cerca de 117 miligramas, couve, 131, agrião, 133, a salsinha, 179, e o caruru, né, extremamente rico, 455, é uma planta que quase ninguém come, é uma punk, né? Mas é um produto extremamente rico. Quando você refoga essas folhas, elas vão reduzir de tamanho. Então, isso às vezes facilita para a redução de volume. Então, você vai ter a mesma quantidade de cálcio, porque o aquecimento não destrói o cálcio, mas você reduzindo um pouco a água desse produto, você vai ter um alimento mais concentrado para usar o cálcio, né? Então, só para a gente ter uma ideia de quantidade de cálcio que eu vou ter aqui. O brócolis, 100 gramas, acaba tendo 86 miligramas de cálcio. O quiabo, 112 miligramas de cálcio. Lembra que são produtos que a gente consegue comer um volume maior. Então, isso ajuda também na questão do peso que eles trazem, porque tudo isso aqui é em 100 gramas. Vale muito a pena mencionar o gergelim. Nossa tabela brasileira TACO diz que o gergelim tem 825 miligramas por 100 gramas de gergelim. Isso equivale a mais ou menos 6 colheres de sopa bem cheias de gergelim. Vale lembrar que essas 6 colheres vão ter 600 calorias. Então, é um produto que é interessante a gente utilizar, né? E a gente vai ter que só ajustar de acordo com a carga calórica que você precisa aumentar ou reduzir na sua dieta. E, derivado do gergelim, o tahine vai ter mais ou menos 960 miligramas de cálcio. Isso é interessante porque aqui é tudo em 100 gramas. Então, uma colher de sopa de tahine vai ter mais ou menos 110 miligramas. Então, veja que interessante. Se você pegar uma couve, vou voltar ao slide anterior, tá? 131 miligramas, um prato cheio de couve. Você refoga, vai dar uns 60 gramas, 65 gramas de couve. E você somar mais uma colher de sopa de tahine, você vai ter essa couve com tahine com mais ou menos 240 miligramas de cálcio. Então, acaba sendo equivalente a um copo de leite
né, em termos de quantidade de cálcio numa refeição. A chia, 100 gramas são 631 miligramas de cálcio. A amêndoa, em 100 gramas, são 237 miligramas de cálcio. E a linhaça, 211 miligramas de cálcio em 100 gramas do produto. Aqui vale um ponto de atenção, porque muitas pessoas procuram fazer bebidas vegetais em casa, ou seja, o leite vegetal. Só que, geralmente, a proporção que se usa é 100 gramas da semente, como amêndoa, para 1 litro de água. Então, essa quantidade de cálcio que a gente encontra em um copo de leite de vaca ou um copo de bebida vegetal fortificada, de leite vegetal fortificado, a gente vai fazer em casa com essa quantidade de 1 litro. Ou seja, é 1/4 da quantidade que teria no copo. Então, soma na dieta. Sim, soma, mas não é tão concentrado quanto a gente vai ter nas bebidas fortificadas ou mesmo no leite de vaca, tá? Então, esse é um ponto importante. A única bebida vegetal que a gente vai ter bem caprichado em cálcio mesmo, baseada em sementes, é se a gente fizer o leite de gergelim. Ele é um pouco mais amargo, tem pessoas que fazem com água de coco para otimizar um pouquinho mais para quebrar um pouquinho o amargor dele, mas é uma possibilidade também de você fazer ele puro ou misturado com outras sementes para enriquecer um pouco mais. Derivados de soja tem uma quantidade boa também de cálcio. A proteína texturizada, 100 gramas, tem 244 miligramas. O tofu. No Brasil, o nosso tofu geralmente tem 81 miligramas de cálcio por 100 gramas. Se você pegar tabelas internacionais, americanas principalmente, você vai ter tofu com mais de 300 miligramas de cálcio por porção, por 100 gramas. Só que, geralmente, o que vai determinar essa quantidade de cálcio é o coagulante que vão utilizar na bebida de soja. Então, você faz o leite de soja, que você coloca um coagulante para fazer o tofu. Geralmente, quando é feito de sulfato de magnésio, coagulante, não vai ter cálcio, mas ele pode ser feito com sulfato de cálcio. Isso faz com que o tofu fique muito mais rico em cálcio. Mas, geralmente, os nossos tofus no Brasil costumam ter uma quantidade de cálcio como essa descrita aqui, que é da tabela TACO. Extrato de soja solúvel, 359 miligramas por 100 gramas. Feijão carioca tem 123 miligramas de cálcio e o feijão branco 240. Qual é o ponto de atenção aqui? A gente está conversando em 100 gramas do feijão cru. Então, quando você prepara e você cozinha, vai pelo menos triplicar de tamanho. Então, vamos pensar o seguinte, cerca de 300 gramas de feijão cozido vai ter 123 miligramas de cálcio. E o feijão branco, mesma coisa, cerca de 300 miligramas dele, né, já cozido, vai ter 240 miligramas de cálcio. Então, isso soma, a gente vai utilizando no dia a dia, né, mas veja que a gente vai precisar somar ponto a ponto aqui para chegar nos 1.000 miligramas. Em destaque aqui o amaranto, né, 100 gramas, 159 miligramas de cálcio. Muitas pessoas gostam de fazer barras de cereais, gostam de misturar com aveia, então é um alimento bastante enriquecido aqui nesse sentido. E das frutas, o destaque fica para o figo seco, 100 gramas, 162 miligramas de cálcio. E a ameixa seca, 100 gramas, 72 miligramas de cálcio. Tá? Então, são as frutas um pouco mais caprichadas aqui. E entra no mercado um produto que cada vez mais ajuda as pessoas que não conseguem ingerir cálcio suficiente pelos alimentos vegetais, na forma de bebida. Então, hoje você já tem as bebidas vegetais, né, que são os leites de soja, de aveia, de arroz, de amêndoa, de castanha, de tudo quanto é grão que a gente tem visto aí. E são produtos fortificados, ou seja, para cada copo você vai encontrar o teor de 240 miligramas de cálcio a 400 miligramas. Isso é um valor bem expressivo e convém você olhar no rótulo do produto para saber se a bebida que você usa, se você usa, ela é ou não fortificada com cálcio, porque tem umas que são, outras que não são. Lembrando que a bebida caseira não vai oferecer essa quantidade tão concentrada de cálcio por copo, a não ser que você faça a bebida de gergelim, tá? Então, minha sugestão é que você mantenha a sua vitamina D em dia e procure usar essas fontes mais ricas em cálcio, que são as que eu apresentei para você aqui ao longo dessa exposição. Para mais informações, veja o nosso guia de nutrição vegana da União Vegetariana Internacional. Até a próxima.